Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9 do livro de vocês, o espectro eletromagnético. Primeira parte, as propriedades do espectro eletromagnético e as ondas eletromagnéticas. Muito antes de Sir Isaac Newton, que foi um físico famoso que contribuiu com o estudo da luz, antigos cientistas já tentavam descobrir os mistérios da luz. E um dos primeiros foi Al-Hazen, um físico e matemático árabe que viveu no século XI. Dentre as suas contribuições, Al-Hazen desenvolveu a câmara obscura e desenvolveu boa parte do que nós chamamos hoje de metodologia científica. Lembram que ano passado a gente viu o que é ciência, a gente estudou o método científico? Pois é. E sua principal contribuição foi descobrir e provar que a luz se move em linha reta, sendo a luz visível, ou seja, a parte que nós conseguimos ver, uma pequena parte de todo o espectro eletromagnético, em que todas as ondas eletromagnéticas se propagam da mesma maneira. Para Al-Hazen provar que a luz se move em linha reta, ele utilizou esse experimento da câmara escura, como você pode ver nessa imagem aí. As paredes da câmara estão transparentes para que a gente possa ver como é o interior da câmara, para a gente imaginar como é lá dentro. Então é um quarto escuro, tem um pequeno orifício numa das paredes e tem um anteparo branco na frente desse orifício, como vocês estão vendo aí, como se fosse um tecido. E aí, nessa figura, temos que a imagem que se forma nesse tecido, que é o anteparo, está invertida em relação à imagem real. E essa imagem invertida, ela pode ser explicada pelo fato da luz se propagar em linha reta. Então ele se utilizou desse experimento para provar que a luz se move em linha reta. Não sei se você consegue entender por que essa imagem invertida explica a propagação em linha reta. Mas vamos pegar só um ponto como referência. Vamos pegar esse ponto mais alto da torre, onde tem uma linha assim, uma linha reta. A parte mais alta, aquela parte lá de cima da torre, acompanha aí. Se a luz se propaga em linha reta, então ela vai ser refletida conforme essa linha que tem aí traçada. Então ela vai, seguindo a linha, e vai ser refletida onde? Na parte de baixo do tecido, porque ela se move em linha reta. Então ela sai dali de cima, refletida, e passa em linha reta e vai para baixo. Então por isso que ela inverte. Mesma coisa acontece com a parte de baixo da imagem. Pegando um ponto de baixo da imagem e você seguindo em linha reta, a forma que ela é refletida, ela vai ser refletida lá na parte de cima do pano. Então, se você parar para prestar atenção nisso, você vai compreender que ela fica invertida justamente por a luz se propagar em linha reta. Se ela não se propagasse em linha reta, a imagem não seria invertida. Veja que não tem como essa parte mais alta da torre ser refletida na parte mais alta do pano, porque se fosse assim, ela teria que fazer uma curva. Como é que ela ia passar pelo aquele orifício e subir? Assim, ó, a parte mais alta está aqui, a luz ia ter que descer e depois subir. Ela não faz isso, porque ela não faz curva, ela se move em linha reta. Então ela sai lá daquela parte de cima e ela vai em linha reta e é refletida na parte de baixo do anteparo. Entendeu? A luz branca do Sol. A luz do Sol possui algumas propriedades interessantes, como por exemplo, a propriedade de transmitir energia térmica. Isso é fácil de ser percebido quando você está no meio do Sol. Você sente o calor na sua pele, que é transmitido pela luz do Sol. A luz, ela tem uma partícula fundamental que é chamada de fóton. O fóton é um pacote de energia eletromagnética que carrega em si luz e calor e viaja a uma velocidade de 300 mil km por segundo no vácuo. Nada é mais rápido do que a luz. Quando a luz do Sol passa por um prisma de vidro, a luz branca é refratada e sua velocidade é alterada. Lembra que a gente estudou isso no capítulo passado, refração da luz, refração das ondas. Quando ela passa de um meio para outro, a sua velocidade é alterada. Quanto maior a frequência de onda, maior a energia que ela transporta e menor é o desvio sofrido ao passar de um meio para outro. Essas diferenças no grau de desvio sofrido pela luz ao passar pelo prisma cria o espectro de cores, que é o que nós chamamos de arco-íris, que é obtido quando a luz sai do prisma. E esse fenômeno é chamado de dispersão da luz. Baseado nisso, podemos separar as cores por seus comprimentos de ondas e frequência. O espectro eletromagnético ele é bem mais abrangente. No entanto, nós humanos só conseguimos enxergar
uma pequena faixa desse espectro, que é a luz visível. Por exemplo, nos controles, quando você aperta os botões, sai um tipo de luz daqui. Porém, nós não conseguimos enxergar porque essa luz está fora do espectro visível. Porém, as câmeras conseguem captar essa luz. A faixa de luz visível varia do comprimento de 380 nanômetros até 750 nanômetros. 380 é a luz violeta e 750 é a luz vermelha. Então, entre o violeta e o vermelho, nós conseguimos enxergar essas frequências de onda. Como vocês podem ver nessa figura aí. Aí está representado o espectro de luz. De toda essa faixa que tem aí, nós só conseguimos ver essa pequena faixa colorida que está ampliada aí, que vai da faixa do mais ou menos 400 até mais ou menos os 700 nanômetros. Todo o resto a gente não consegue enxergar, é invisível para os nossos olhos. As ondas eletromagnéticas de alta frequência, elas carregam tanta energia que elas são capazes de arrancar elétrons de átomos e moléculas. Lembra que a gente estudou a estrutura atômica? O átomo tem prótons, nêutrons e elétrons. Então essa radiação ela consegue arrancar elétrons dos átomos. Isso é o que nós chamamos de ionização. E esse tipo de radiação é perigosa para a nossa saúde. Existem radiações que são usadas para tratamentos médicos, claro, mas é com um certo controle, né? Como por exemplo o raio-x. Para você tirar um raio-x de um dente, um raio-x de um braço, aquilo é radiação e faz mal à saúde. Entretanto, o raio-x ele tem uma quantidade controlada e você não fica tirando raio-x direto, você tira uma vez perdida na sua vida, então não vai ter problema. No entanto, as pessoas que trabalham com o raio-x, elas podem ter problemas de saúde, por isso que elas geralmente se aposentam mais cedo e elas tentam se proteger com uma placa de chumbo. Tem um colete lá no dentista que a gente coloca e o certo é quem trabalha com isso também usar quando está exposto a esse ambiente. Já a radiação não ionizante, ou seja, que tem a frequência mais baixa, elas são usadas em outras tecnologias, como por exemplo nas telecomunicações, nos celulares, aquela história que eu falei, né? Que dizem que não faz mal porque não é ionizante. Para ondas eletromagnéticas, a velocidade de propagação, o comprimento e a frequência estão relacionados de acordo com essa equação aí. C é igual a lambda vezes F. Ou seja, C representa a velocidade da luz no vácuo, que é 300 mil km por segundo ou 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, C, a velocidade da luz, é igual a lambda, que é o comprimento de onda, vezes F, que é a frequência. A energia eletromagnética ela é emitida e absorvida por diversas fontes e elementos do universo. E o estudo dessas ondas possibilitaram uma melhor compreensão do universo, além de melhorias na comunicação à distância, e também tem ajudado em tratamentos médicos. Então, por hoje eu vou ficar por aqui, para que este vídeo não fique muito longo. E como atividade, eu quero que vocês copiem e respondam essas duas questões. Primeira questão: qual foi a maior contribuição de Alhazen para a ciência? E a segunda questão é: explique como é formado o arco-íris. Se você não conseguir relacionar esse assunto que nós estamos estudando aqui à formação do arco-íris, pode dar uma pesquisadinha na internet que você vai conseguir achar, não é muito difícil. Estas duas questões eu quero que vocês copiem no caderno e respondam. Essa é a atividade dessa videoaula. E antes que vocês perguntem, a primeira questão, 2 linhas é suficiente. E a segunda questão, umas 3 linhas devem ser suficientes. Por hoje era só isso. Tchau e até a próxima.